Alcolumbre humilha Bolsonaro e defende Moraes. Cajuru arrebenta na entrevista. Porque um processo de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal num país dividido vai causar problema para 200 milhões de brasileiros. Não é a solução. A solução é a gente, cada um cumprir com as suas obrigações, cada um fazer o que há dentro dos limites estabelecidos pela Constituição brasileira e pedir para aqueles que possam, porventura, exacerbar as suas atribuições, que eles não o façam, nem perante o Poder Legislativo ao Judiciário, nem o Poder Judiciário ao Legislativo, nem do Executivo ao Legislativo, porque quando o Executivo erra, por exemplo, com uma edição de um decreto, sim, nós temos no Congresso Nacional um instrumento para sanar esse problema, que é o projeto de decreto legislativo sustantos do efeito do decreto do Executivo. Então não dá para o Executivo exacerbar, nós temos um instrumento. Não dá para o Executivo entrar dentro das matérias legislativas, não dá para o Legislativo entrar dentro do Executivo e não dá para o Judiciário a todo instante tomar decisões entrando nas nossas atribuições do Poder Legislativo. Qual é o melhor caminho? Não é o impeachment. O melhor caminho é a pacificação do Brasil, a harmonia entre os poderes e cada um entender as suas atribuições e cada um cumprir com as suas atribuições, repito, sem adentrar nas agendas que são de competências de outro poder. Aí nós vamos resolver o que está estabelecido na lei, na Constituição brasileira. A harmonia e independência dos poderes, cada um cumprindo com as suas atribuições. Eu acho até um comentário muito relevante, Cajuru, vou fazer isso aqui agora em rede nacional, dizer que um problema que está afetando o nosso país e que também parte da política é responsável é a gente insistir em viver a todo instante momentos eleitorais. E essa divisão do Brasil e essa briga constante pelo processo eleitoral está prejudicando a gente de fazer o certo no Brasil. Porque fica uma narrativa e uma disputa de narrativa sobre a próxima eleição. Enquanto que a gente tem que sentar numa cadeira com a responsabilidade de fazer as coisas certas para o hoje e para o futuro, não para o processo eleitoral. Perfeito. E acaba que as pessoas se confundem e, em vez de fazer e sentar numa mesa os diferentes para pensar, em vez da gente ficar discutindo as nossas divergências, a gente buscar compreender as nossas convergências de país, não é de um partido político, não é de uma posição ideológica, não é de um pragmatismo de qualquer ordem, é país. O Brasil precisa de um parlamento altivo, sereno e equilibrado. E o que a gente menos precisa hoje, com tantos problemas que nós temos no Brasil, é a gente continuar com essa divisão, continuar com agressões incabidas e infundadas. Por quê? Porque o processo eleitoral do ano que vem, ou daqui a 2 anos. E no Senado a gente conseguiu fazer esse movimento, mostrar para as pessoas do partido de oposição e do partido que apoia o governo, que o Senado poderia dar um grande gesto de pacificação para o Brasil. Porque o que nós vivemos, e é importante eu registrar aqui, o que nós vivemos na reeleição do presidente Rodrigo Pacheco, do ponto de vista institucional, foi uma eleição agressiva. Muito. Aonde a eleição para presidente do Senado e do Congresso Nacional se tornou claramente um terceiro turno do processo eleitoral. Porque o país saiu muito dividido, uma eleição muito polarizada, onde as famílias estavam divididas, e ainda continua, esse é o problema. Essa divisão, ela está na sociedade toda, os filhos brigando com o primo, e primo brigando com o tio, uma loucura. Isso refletiu no nosso comportamento dentro da casa. Exatamente. E o que aconteceu na eleição do presidente Rodrigo? Ele foi vítima de um terceiro turno que ele não era responsável. E acabou que o terceiro turno da eleição do Rodrigo Pacheco, que foi transformado aquilo, o Senado virou um fronte de batalha de agressões contra uma candidatura legítima à presidência do Senado. Sim. Por quê? Porque aquela candidatura era apoiada pelo presidente que venceu a eleição, não pelo presidente que perdeu. E agora, passados esses 2 anos, foi tão ruim esse clima de hostilidade que a gente viveu e de beligerância, que eu consegui falar com os senadores de oposição, falar com os senadores da base do governo e principalmente com os senadores independentes, que tem um olhar de país, para a gente parar de ficar olhando no retrovisor, porque se você vê, para fazer
uma comparação, Cajuru. O carro, ele tem 2 retrovisores e um para-brisa. E a gente fica pensando e vivendo olhando para o retrovisor. Só que o retrovisor é pequenininho. Sim. E o retrovisor só olha para trás. E eu consegui falar para as pessoas... Para-brisa. Para-brisa. Para frente. Para o futuro. O que é que nós queremos amanhã para o país, não é para um partido.